Sistema fotovoltaico para embarcações e motorhomes. No vídeo de hoje vamos conversar sobre as baterias. Convido você a se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários e até compartilhar, se você achar que esse é um conteúdo relevante, tá certo? Vamos lá. Suponhamos que a gente tenha uma bateria, no caso aqui vamos dizer de 100 ampere-hora. 100 amperes-hora. Essa é a capacidade nominal da nossa bateria. Existe um conceito chamado C100, C20, C10, tá? Mas o que são esses números? Qual o significado desses números? Na realidade, eles estão fazendo alusão a quanto a gente pode descarregar da nossa bateria em relação a um determinado tempo. Como assim? O C100, vamos olhar ali o C100. O que é o C100? É a gente pegar o valor nominal da bateria, no caso aqui do nosso exemplo, é 100 amperes-hora, dividir por... Se for C100, então é dividir por 100 horas. Isso dá 1 ampere. E qual é o significado desse valor 1 ampere? Significa que se a gente drenar 1 ampere constantemente dessa nossa bateria, a gente vai poder fazer isso durante 100 horas. Depois disso, ela está descarregada, tá certo? O regime C20 é a mesma coisa. A gente pega o valor nominal da bateria, divide por, se é C20, então a gente divide por 20 horas. Dá quanto isso? 5 amperes. Então, significa que se a gente drenar dessa nossa bateria 5 amperes constantemente, ela vai durar 20 horas funcionando. Só depois de 20 horas, em 20 horas, a gente esgota a nossa bateria toda, tá certo? E o C10 seria a mesma coisa, a gente pega o valor nominal da bateria, divide por 10 horas. Isso dá quanto? 10 amperes-hora. Significa que 10 amperes, né? Significa a mesma coisa, que se a gente drenar 10 amperes constantemente da bateria, a gente vai poder fazer isso durante 10 horas. Depois disso, ela está esgotada, tá certo? A gente é orientado tanto pelos fabricantes, tudo quanto é canal por aí que você for ver de que trabalha essas questões de bateria, a gente tentar se enquadrar no regime C20, no máximo até C20. Como é que é? Então quer dizer que eu tenho uma bateria de 100 amperes-hora, mas eu só posso tirar dela 5 amperes por vez? É mais ou menos isso, tá certo? E fazendo isso, ela vai durar durante 20 horas, tá? Agora, na prática, no mundo real, acontece o seguinte. Quando as baterias, elas, para cada um desses regimes, C100, C20 ou C10, ou qualquer outro número que você queira avaliar, o valor nominal da bateria muda. Hã? Como assim? É o seguinte, vamos supor que o valor nominal seja 100 amperes-hora. Isso se for no regime C100, né? Aí como seria? Bom, ela tem 100 amperes-horas, vamos olhar lá em cima. Então eu coloco esse como sendo o valor nominal. 100 amperes-horas dividido por 100 dá aquele nosso 1 ampere. Se eu consumir 1 ampere constantemente dessa nossa bateria, ela vai durar durante 100 horas, ok? Mas e se for no C20, eu vou ter aqueles mesmos 100 amperes disponíveis? Não, não vou ter menos, sabia? Olha lá, 91 amperes-hora se for no regime C20. Bom, então tem que considerar esse novo valor. 91, vamos lá, olha lá em cima. 91 dividido por 20 dá 4,5. Veja que já é um pouco menos que a gente pode usar. E se for no regime C10, como seria? Seria pior ainda. No regime C10, ela é 82 ampere-hora. No regime C10, tá certo? Veja, caiu quase 20% da capacidade da nossa bateria. Vamos lá, então vamos colocar 82 amperes-hora, isso dá quanto? 8,2 amperes. Isso significa que quanto mais amperes eu puxar da nossa bateria de forma... Vamos imaginar um cenário hipotético que a gente puxa constantemente, que a gente drena constantemente. Eu sei que no mundo real não é assim, né? É super variável. Mas apenas para a gente entender. Se a gente drenar constantemente da nossa bateria, nesse exemplo aqui, 1 ampere-hora, eu vou conseguir tirar dessa bateria 100 amperes. Ok.
Mas se eu drenar um pouquinho mais, 4,5 amperes, aí eu já não consigo mais tirar 100 amperes. Eu consigo tirar 91 amperes. E se eu drenar mais intensamente, né, no regime C10, por exemplo, tirando 8 amperes, 8,2 amperes constantemente, ela vai durar bem menos, apenas 82 amperes hora ela vai poder disponibilizar. Veja, quanto mais a gente drena dela, quanto mais intensamente a gente drena dela, menos energia ela fornece para a gente. Aí a gente tem que pensar assim, tá, eu tenho uma bateria de 100 amperes hora, tá, mas em que regime? Aí tem que olhar no manual do fabricante para saber. Se for num regime bem lento, mas bem lento mesmo que a gente drena, aí ela tem um valor alto. Ah, mas eu estou no regime C20, que é um pouquinho, né? Eu divido em 20 horas. Ela vai durar menos, vai ter uma capacidade menos, não vai ser mais de 100 amperes hora. Isso funciona para qualquer bateria, tá certo? Eu trouxe aqui para você um gráfico da vida útil de uma bateria. Isso serve praticamente para qualquer tipo de bateria. Num dos eixos, sabe o que a gente coloca? A gente coloca ciclos de recarga. O que seria isso? É você tá com a bateria cheia, descarrega um pouquinho e carregou de novo. Isso foi um ciclo, tá bom? Não importa em qual valor esteja. Minha bateria está 12,6, baixou para 12 volts. Aí eu recarreguei de novo até 12,6. Tudo bem, isso foi um ciclo. Não, mas eu estava com a bateria em 12,5 e abaixei para 12,4 e recarreguei de novo. Tudo bem, não tem problema. Mas a gente considera isso um outro ciclo. Descarregou e carregou, a gente conta isso como um ciclo, ok? Aí a gente vê, vamos supor que a gente faça um ciclo por dia, então a gente dá para aferir quanto tempo ela vai durar. Então, esse eixo a gente pode considerar também como sendo o tempo em anos, tá certo? E no outro eixo a gente coloca o quê? A gente coloca a porcentagem de descarga. Eu descarreguei minha bateria até quanto? Só 10%? 20%? Não, eu descarreguei 50% da minha bateria. Não, eu descarreguei ela até quase o talo, 80%, 90% da bateria. Ok, tudo bem. Então, naquele eixo, nesse outro eixo, a gente vai colocar quanto que nós descarregamos dessa bateria. E aí existe um gráfico que relaciona essas duas coisas, que ele é mais ou menos assim. Qual o significado disso? É o seguinte, vamos supor que a gente descarregue a nossa bateria bastante. Vamos lá, uns 80%, 90% da nossa bateria. Veja quantos ciclos ela vai ter na vida dela. Vai ter um número bem reduzido, né? Bem pequeno. Você pode descarregar bastante, ela até quase zerar a bateria, mas saiba que você vai poder recarregar e descarregar, carregar e descarregar poucas vezes. Na prática, ela vai ter um tempo de vida bem curto. Ah, mas isso não serve para mim. Eu quero que a bateria dure anos e anos e anos. Como falam, 3, 4, 5 anos, às vezes até mais, né? Então, eu quero que ela dure bastante, muitos anos. Então, vamos olhar lá na ponta do gráfico, que é o ponto onde ela pode fazer muitos e muitos ciclos de carga e recarga, né? Agora, observe quantos por cento da bateria a gente teve que descarregar. Bem pouquinho. Entendi, mas quanto seria esse pouco aí? Uns 30, 40%? Na realidade, algo em torno de 10%. Uau! É muito pouco isso. Isso na prática seria algo em torno de 12,4 volts. Hã? Como assim? Quer dizer, eu carrego minha bateria até 12,6, começo a usar ela, começa a baixar. Chegou em 12,4, eu tenho que parar? É mais ou menos isso. Se você fizer isso, aí a bateria vai durar anos e anos, né? Ah, Gerson, espera aí, por favor, que negócio é esse? Ó, para você ter uma ideia, se a gente abaixar, em vez de usar até 12,4 e usar para 12,3, a bateria dura mais ou menos um ano a menos. A cada 0,1 ali, mais ou menos, a gente perde um ano de vida útil. Poxa, mas um ano é muita coisa. Então, para nossa bateria durar muitos e muitos anos, a gente não pode usar quase nada dela, né? Vamos fazer um resumo? Eu fiz aqui, olha, a gente tem uma bateria. Qual seria a situação ideal para ela? Primeira coisa, carregar lentamente.
né? A gente viu isso no vídeo passado. Precisa carregar bem lentamente, no máximo em 10%. Pode carregar até menos do que isso, né? Por que isso não é tão interessante para a gente? Poxa, porque eu quero usar a bateria logo, né? Eu pus a bateria para carregar porque de noite, durante o dia, a gente está no barco, no motorhome, está carregando, mas de noite eu vou querer usar a bateria. Às vezes essa carga lenta dura mais do que um dia para carregar. E aí a gente fica numa situação difícil, né? A outra coisa é assim, a gente tem que drenar poucos amperes hora dela. Poucos amperes por vez ali, a gente precisa tentar entrar no máximo até no regime C20, isto é, eu só posso usar a 20ª parte da bateria. Se ela é de 100 amperes, vamos supor, né, hipoteticamente, que em 100 amperes ela dá 100 amperes no regime C20, então eu só posso usar 5 amperes dela. Não posso tirar. Se eu tirar mais do que isso, a vida útil dela vai embora, tá certo? A outra coisa, eu só posso descarregar pouco, algo em torno de 10%. Quando ela chegar em 12.4, eu tenho que parar, já pôr para carregar, fazer alguma coisa. Não posso ficar usando mais do que isso. Gerson, não posso usar abaixo do que 12.4? Poder, pode. Você vê aí um monte de canal falando para usar até 12.0, até 11.9. Tudo bem, a gente pode usar até onde quiser, tá certo? Mas o que a gente tem que saber é o seguinte: quanto menor ela está carregada, né? Vamos supor, 12.6 carregada. Aí você vai usando, quanto menos você usar, maior vai ser a vida útil dela. Tá certo? Se chegar em 12.4, você usou cerca de 10% dela, mais ou menos, tá? Mas esse cenário é muito hostil pra gente. A gente que tá no barco ou no motorhome, como é que a gente vai fazer um negócio desse? Eu vou ter uma bateria que pode levar mais de um dia para carregar. E quando eu for usar, eu só posso puxar um faniquinho de amperes dela. E ainda assim, quando eu não posso usar eternamente puxando um pouquinho. Quando ela baixar para 12.4.3, assim, logo eu tenho que desligar e pôr ela para carregar. Que negócio é esse? Como a gente vai viver numa situação dessa? Uau! Então você e eu já estamos entendendo por que as nossas baterias costumam ter uma vida útil muito curta. Eu trouxe aqui um exemplo de vida real. Nossa, aqui ó. Esse aqui é o nosso botinho de apoio que a gente usa para buscar água em terra, para fazer compra no mercado, né? A gente faz uma compra, eu tenho que ir em terra, ponho a compra nesse barquinho, nesse botinho inflável e trago para o nosso barco. Veja, esse barquinho é assim, a gente usa todo dia, é a nossa vida ele ali, né? Veja que ele tem um motorzinho de polpa elétrico e ele consome 63 amperes, esse bichinho. Olha, tá vendo uma caixa verde ali no centro do barco? Nesse dia aí a gente estava carregando água, né? A gente foi pegar água doce em terra. E aí tem uma bateria ali, uma bateria de 90 amperes hora. Que já era uma bateria difícil de ficar pondo e tirando desse barquinho, tá certo? Porque é mó piso, é um peso. Tudo bem, vamos lá, 90 amperes hora, se fosse no regime C20, quanto seria, hein? Vamos ali olhar. C20 seria 90 amperes dividido por 20, isso dá quanto? 4,5 amperes hora. Eu só poderia drenar 4,5 amperes dela. Veja quanto esse motor drena, 63 amperes. Isso dá cerca de 70% da capacidade nominal da bateria. Olha, essa bateria durou uns 6 meses, eu acho. E olha que durou muito. Durou muito. Claro que a gente não tinha nessa época muita noção, né? Do significado de todas essas coisas. Depois que a bateria começou a ficar fraca, eu fui entender, gente, mas eu carregava ela lentamente, né? Mas aí eu descobri que como a gente esgotava tanto a bateria, 70% era muita coisa, né? E na hora de carregar, por mais que eu fizesse uma carga lenta, demorava muito. Às vezes não dava 1, 2, 3 dias para carregar. Então, quando eu ia usar no dia seguinte, ela nem tinha carregado direito ainda. E aí, pá, mais 63 amperes nela puxando. Tudo bem que a gente não usava muito assim, né? Mas a bateria sofria. Veja, se eu tenho realmente um consumo de 63 amperes
e eu quisesse usar no regime C20, eu quisesse que isso fosse um regime C20 de verdade, eu teria que ter uma bateria de 1260 ampères-hora. Veja, um banco de baterias desse tamanho nem iria caber nesse nosso botinho. Se coubesse, iria ultrapassar a capacidade de carga do botinho. Quer dizer, na prática, inviável. Com um motorzinho de 63 ampères-hora, conseguir me enquadrar num regime C20. Né? Então, essa é uma situação de vida real, de mundo real, que eu e você talvez enfrentemos. Talvez você não tenha um botinho de apoio com motor elétrico dessa pegada, né? Mas você tenha a sua vida aí no motorhome e coisa. Numa situação como essa, que o consumo é muito alto e uma bateria tá sujeita a um consumo desse, a vida útil é muito curta, né? Então a gente tem que estar preparado para menos de um ano ter que comprar uma outra bateria. Eu cheguei a pensar em ter 2 ou 3 baterias que eu deixasse sempre 2 carregando durante um dia, ou 2 ou 3, o que eu conseguisse, e outra no botinho. Então, enquanto eu estava usando uma bateria, eu teria 2 carregando. E toda vez que eu fosse usar o botinho, eu trocava de bateria. Não sei se isso ia dar certo, porque eu teria que tirar e colocar essa bateria muitas vezes desse botinho. Era uma mão de obra, era um negócio muito difícil. Mas, enfim, são tentativas, são coisas. Se você tiver alguma ideia para sugerir em situações como essa, deixe aqui nos comentários que vai ser muito bem-vindo. Eu pensei também em colocar uma bateria um pouco maior, né, 150 ou 200, o que eu conseguisse colocar, mas uma bateria maior seria ainda mais pesada para ficar tirando e pondo, né? Bom, enfim, o fato é que essa é uma situação de vida real e a gente teve que lidar com isso, claro, e a bateria não aguentou logo, ela parou de funcionar, a gente teve que dar um jeito nisso, tá certo? Bom, espero você no nosso próximo vídeo, mas antes quero convidar você a participar do Telegram, do Element, do Instagram, tá bom? A gente tem um grupo sobre elétrica de motorhomes, aliás, a gente pode conversar essas questões e outras. No motorhome, o que você tem aí que consome bastante? Que consome bastante e passa do regime C20, né? A gente pode pensar junto em alternativas, tá? E temos um canal de canal de vida náutica, se você estiver interessado em conhecer outras histórias do mar, tá bom? É isso aí, espero você no próximo vídeo. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, tá bom? É isso aí.